Olá, pessoal! Que alegria receber vocês aqui no nosso terceiro episódio do Desbloqueie Sua Mente. E hoje nós vamos trazer um tema super relevante com meu amigo Leonardo Rocha e vamos trazer a área de especialidade dele, que é justamente a área de finanças. Então hoje o nosso conteúdo vai ser sobre inteligência financeira e vocês vão ver finanças de uma maneira totalmente diferente. Eu tenho certeza que um conteúdo muito rico, inovador e que tem o poder de mudar a sua vida, não só a sua mente como a sua vida. Então, Léo, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Como a Aline disse, nosso terceiro episódio, falando de um tema tão relevante, né, para os nossos dias. Eu sei que nesse ano de 2023 você já começou o ano aí querendo dar uma mudada na sua vida financeira, querendo cuidar melhor das suas finanças. Então hoje aqui nós vamos trazer, né, vários conceitos, várias dicas que você possa implementar e ver a sua vida financeira sendo mudada nesse ano, tá bom? Então uma alegria estar com vocês. Você que está gostando do conteúdo, né, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e vamos embora para o conteúdo desse dia. Ótimo. Bom, gente, eu sei que alguns podcasts, eu escuto muitos podcasts, o Léo também, né, Léo? Sim, demais. Escuta bastante. E às vezes a gente fica meio cansado, porque a pessoa mais vende do que traz conteúdo. Mas o nosso podcast é diferente. Nós vamos trazer muito conteúdo e não vai ter nenhuma venda aqui. Nós queremos realmente transbordar na vida de vocês. Verdade. Como eu falei, esse podcast tem o poder de mudar não só sua mente, como também sua vida, porque mudando a mente a gente tem poder de mudar a nossa vida. Bom, Léo, e pra gente começar esse podcast, obviamente sobre inteligência financeira, eu queria te perguntar o que é inteligência financeira? Ótimo, Aline. Que bom, né, que você trouxe essa pergunta aí de primeira, porque eu vejo que é algo também que é um grande tabu. No nosso país, gente, infelizmente, nós não tivemos essa disciplina, essa orientação, às vezes, de criança, em raríssimas exceções, e acabou que falar de dinheiro no Brasil é quase um pecado. Tem pessoas que têm até um certo rejeição no coração em relação ao dinheiro. Dá até uma taquicardia quando escuta falar de dinheiro. Isso, por quê? Porque tem muito tabu, muita coisa que foi ensinada. Então o que é inteligência financeira? Inteligência financeira, pessoal, é a habilidade de saber usar bem os seus recursos. Quando, às vezes a gente pensa, né, que, não, eu faço muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho inteligência financeira. Não adianta, gente, apenas, né, fazer muito dinheiro. Você tem que ter habilidade para poder usar esse recurso de forma certa, né, que possa potencializar seus resultados. Então, inteligência financeira é isso, saber usar, ter estratégia, saber, né, usar bem, usufruir daquele recurso que você tem. Não importa se é muito dinheiro ou se é pouco dinheiro. Eu gosto muito, Léo, de um exemplo que inclusive é o exemplo que você dá, que tem pessoas que ganham 50 mil reais e são pobres e pessoas que ganham 2 mil reais e são ricas. Sim. Qual que é a diferença? Então, amiga, isso aí que você falou é algo assim muito comum, né, no meu dia a dia. Como eu atuo, né, com consultorias financeiras, eu atendo direto, né, diversos clientes que às vezes têm uma renda baixa e que têm uma vida, né, tranquila, uma vida próspera e está crescendo mês após mês, e eu tenho clientes também que faturam alto, faturam às vezes 15, 20, 30 mil, até 50 mil reais, e por incrível que pareça, estão endividadas, né, estão devendo até o cabelo da cabeça. Por quê? Porque não desenvolveu inteligência financeira. E como que funciona isso? Vou citar um exemplo pessoal meu. Eu, há alguns anos atrás, já falei aqui no podcast, não é novidade para ninguém, eu e a minha esposa, por exemplo, a gente tinha uma renda baixa. Eu trabalhava como porteiro, minha esposa trabalhava como recepcionista, e nós dois, né, juntando a nossa renda inteira, juntando as moedinhas todas, as moedas, os tickets, os vales, dava um salário médio de 3 mil reais. Então a gente ganhava 3 mil reais, só que nesse tempo, gente, eu já tinha vivido, né, a pior maneira de mudança, que é a maneira da dor. Uhum. E através dessa dor, o que eu fiz? Eu comecei a buscar conhecimento de finanças e comecei a desenvolver minha inteligência financeira, que é outro ponto importante também, né, gente? Inteligência financeira é algo que se desenvolve. Então, o que eu fazia? Eu recebia esse valor, que era pouco, só que eu aprendi a usar bem. Eu definia ali, né, uma parte para cada um. Na minha época, a gente fazia 50% para as despesas fixas de casa, 20% a gente tirava aquilo como nosso salário, que era o que a gente podia gastar com a gente, usufruir, ir num restaurante, comer alguma coisa, passear. Gastar à vontade, assim. Gastar à vontade. Se quisesse rasgar, exatamente. Jogar pro alto, joga pro alto. A gente se pagava, né? Muita gente também trabalha e não se paga, só vive para
para pagar a conta. Então, esses 20% e os outros 30% que a gente ganhava, a gente destinava no início para dívidas, porque a gente tinha dívidas, e depois para os nossos investimentos. Então, apesar de eu ganhar pouco, né, relativamente, eu conseguia fazer uma boa gestão desses recursos e com o tempo isso foi me possibilitando crescer financeiramente e aquela coisa, né? No início tudo é mais difícil, mas à medida que você vai fazendo e vai aprendendo e vai tendo disciplina, a coisa começa a mudar e começa a trazer grandes resultados. Bom, eu gosto muito de uma frase que diz assim, vou até olhar ali para falar para vocês essa frase. Talento sem disciplina é nada, é vazio. Então, muitas pessoas têm muito talento, mas não são disciplinadas. E aí não conseguem ir para frente na vida. E na área financeira é a mesma coisa. Às vezes a pessoa já sabe até gerar, tem um talento para gerar dinheiro, então consegue fazer dinheiro, porém não tem disciplina, não sabe como usufruir do dinheiro ou como fazer essa divisão aí que você disse que fez no início, né? Para pagar a dívida, para se pagar, para guardar. E aí elas não conseguem ir para frente, não conseguem avançar na vida. Eu acho que esse é um ponto importante, Léo, a disciplina na vida financeira. Mas queria só, dentro do que você também já falou, fazer um outro comentário, que é sobre a inteligência financeira, ela é aprendida. Porque também eu fui uma pessoa completamente sem inteligência financeira no passado. E se eu ficasse presa ao passado, eu jamais teria avançado. Ah, não, eu não entendo nada de dinheiro mesmo, eu nem gosto de lidar com isso, nunca gostei, passei raiva com dinheiro já. Mas não, a gente tem a possibilidade, mesmo que no passado eu tenha sido, igual você falou, estava endividado, né, Léo? Sim. Com dívidas altas e tal, mas eu tenho a possibilidade de fazer diferente a partir do momento que eu mudo a mente. A mente. Então Com tem certeza. tudo a ver com o nosso podcast, que é Sim. Desbloqueie Sua Mente. Sim. Aí eu gostaria que você falasse agora, Léo, sobre isso, sobre mudar a mente. Então, amiga, você tocou no ponto aí crucial, né? Eu falei com vocês aqui que quando eu comecei, né, a aplicar esse fator, esse 50, 20, 30, que hoje é até muito conhecido, né? As pessoas falam muito sobre essa ideia. Eu sei que quando a gente fala assim, às vezes eu falo, mas você não sabe, eu em casa, 50% não paga minhas contas não. Ótimo, amigo, se 50% não paga suas contas, significa que você tem que fazer alguma renda extra. Talvez você vai ter que vender alguma coisa que você não usa. Talvez você vai ter que investir em você para você construir novas habilidades. Eu vi outro dia eu estava conversando com um amigo meu e eu fiz uma comparação com ele da melancia, né? Que você pode ir num lugar, pegar uma melancia no Ceasa, vou dar um exemplo hipotético, né? E pegar essa melancia e comprar ela, vamos colocar R$10 e vender ela por 20 e falar, eu vou ganhar R$10. Ou você pode também ir lá, pegar essa mesma melancia de R$10, picar ela em vários pedaços, vender ela aí, vamos supor, R$2, R$3 o pedaço e faturar, às vezes, 10 vezes mais do que você simplesmente vender a melancia inteira. Então, gente, inteligência financeira é isso. É você aprender a usar os recursos. A mesma melancia, mas com a capacidade de gerar muito mais retorno. E isso tudo começa, como a Aline falou, né, na mente, na mentalidade. Eu estava vendo algo essa semana que eu gostei demais, gente, um conteúdo, e eu falei, eu vou trazer para vocês que é o que eu domino. No livro, né, Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, ele tem alguns códigos lá de riqueza, e ele fala, né, que pessoas de mentalidade rica, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade de pobre, elas entram no jogo do dinheiro para não perder. E isso é tão interessante, gente, para você, por exemplo, que gosta de um time de futebol. Vamos falar de futebol. Eu quero que você imagine agora 2 cenários. Em um cenário, o treinador entra no vestiário e fala, cara, esse jogo hoje é muito importante, então a gente não pode perder esse jogo. Vocês estão entendendo, rapaziada? Não pode perder esse jogo. O pessoal, não, ok, né? Nós não podemos perder esse jogo. E no outro vestiário, tem um treinador ali, amiga, que entra dentro do vestiário e fala, gente, hoje é o jogo mais importante da nossa vida, a gente não pode perder. Gente, quem que vocês acham que tem maior chance de ganhar esse jogo? Aquele treinador que incentivou o time dele a não perder ou aquele treinador que foi lá e falou, não, hoje é para ganhar?
Então, infelizmente, gente, o que acontece? Por que o assunto de mentalidade é tão importante? Às vezes, quando a gente fala de mente, as pessoas elas associam apenas assim, então eu tenho que pensar positivo. Não é isso não, meu irmão. Mentalidade é muito mais do que pensar positivo. Mentalidade é você olhar para a vida, você olhar para a sua situação, não com medo de perder, mas com vontade de ganhar. Então, se você hoje é torcedor de um time, eu, por exemplo, sou torcedor de um time. Eu odeio que meu time joga na retranca. E o time dele é ruim pra caramba, viu, Nada, gente? Cruzeiro, muito bom meu time. E eu sou galo, tá? Só pra deixar registrado aqui. Ótimo. Então, por exemplo, eu não gosto que meu time jogue na retranca. E nesses últimos anos, meu time jogando na retranca, o que acontecia, gente? Fica naquele medo de perder, a gente acaba perdendo. E às vezes a gente, todo torcedor, torce pro time ir pra cima pra jogar bola. Na seleção brasileira é a mesma coisa, né? A gente quer que vá pra cima. Mas agora a pergunta que não quer calar. Na sua vida, será que você tem jogado na defensiva ou no ataque? Será que você tem jogado, né, para ganhar? Não, eu tô jogando para ganhar, cara. Eu quero vencer, eu quero prosperar. Ou você tá jogando o jogo simplesmente para não perder, para não ter prejuízo, para não arriscar, para não se expor. Então, esse é o primeiro ponto, sabe, amigo, que eu vejo que pode mudar completamente a sua mentalidade. Hoje, como você tem jogado o jogo do dinheiro na sua vida? Quando você entra num negócio, quando você faz uma nova amizade, uma nova parceria, o que você visa ali? Você quer crescer de fato de verdade ou você fica o tempo inteiro preocupando, pensando no que você pode perder? Que isso também é algo crucial para você começar a mudar essa mentalidade. Com certeza. Eu vou dar até um exemplo sobre isso, Léo. Muitas pessoas perguntam assim, Aline, eu vejo que você estuda bastante, faz muito cursos. Eu não tenho condição de estudar, a pessoa já afirma. Pessoal, falando pra vocês, muita gente não estuda, não é porque não tem condição, é porque não quer mesmo. Não é, Léo? Sim, com certeza. Porque não quer. Mas eu não tenho 3 mil reais, 1.000 reais, 500 reais pra fazer um curso. Mas às vezes tem 500 reais pra gastar... Num carnaval. Num carnaval, por exemplo, que teve agora. Vai Sim. lá numa noitada e gasta 500 reais. Mas se for para pagar um curso, por exemplo, sobre finanças, não paga porque acha que é caro. Sim. E aí não tem nenhum resultado diferente na vida. E aí julga a pessoa que foi lá e que, jogando para ganhar, Sim. porque quer ganhar, foi lá, não, eu vou aqui, vou deixar de ir num carnaval. Gente, a gente tá citando carnaval porque tá recente agora, Sim. né? Acabou de acontecer. Pode ser um celular, pode ser uma festa. Uma festa e tal. Tem o celular de última geração, mas não paga um curso de 500 reais para aprender sobre finanças. E aí não tá entrando no jogo para ganhar, tá entrando no jogo nem para empatar, tá entrando no jogo para tentar não perder. Verdade. Ou melhor, eu acho que nem tá entrando em jogo nenhum. Dependendo da pessoa, não tá nem entrando em jogo nenhum. Tá ficando na arquibancada vendo as pessoas jogar. Porque tem isso também. Tem muitas pessoas que hoje estão na plateia vendo outras pessoas irem, outras pessoas conquistarem. E conquistar, gente, não depende de onde você veio. Sim. Eu queria até, talvez você não assistiu o nosso primeiro podcast, que o Léo comentasse um pouquinho da história dele, do início da vida dele, pra gente ver de onde que ele saiu pra onde ele chegou, porque de onde você saiu não determina onde você vai chegar, mas as suas escolhas determinam onde você vai chegar, é completamente diferente. Talvez de onde você saiu, a distância que você vai percorrer é uma distância maior, mas não quer dizer que é impossível de você chegar no seu objetivo. Então, às vezes, se você nasceu lá no menos, não era nem, Aline, eu não tinha nem 1.000 reais, nem um salário mínimo, meu pai não tinha nada quando eu nasci. Nasceu no negativo. Sim. Não tem problema se você nasceu no negativo, mas o importante é você saber que a sua origem não determina onde você vai chegar. É só o ponto de partida, Sim. não é o ponto de chegada. Então, Léo, só pro pessoal que não assistiu o primeiro podcast, Sim, só para lembrar de onde você saiu, porque às vezes a pessoa olha para você e fala assim, olha, é muito fácil, olha lá. Ele tem dinheiro para pagar curso, Sim. ele tem dinheiro para aprender com os melhores, ele tem dinheiro para viajar para fora e tal. Então é por isso que ele conseguiu prosperar e aí tá tirando onda no podcast. Sim. Mas me conta, Léo, conta pro pessoal, eu já sei, né? Então você conta pro pessoal que tá nos assistindo agora de onde você saiu, pra gente mostrar que qualquer pessoa, independente de onde ela tenha saído, ela tem o poder de mudar a mente, mudar a vida e ser próspera. Não, com certeza. Então, amiga, para quem não conhece, né, gente, um pouco da minha história, eu nasci aqui mesmo, em Belo Horizonte, não sei de onde você está vendo isso, e nasci, né, numa família muito humilde. Meu pai e minha mãe, né, se separaram, eu tinha 1 ano e 8 meses,
e vivi, né, uma infância terrível, né? Minha mãe nos criou ali como mãe solteira, né? 5 filhos, diversos desafios até de passar fome, de não ter, né? A gente, quando era na infância, na tenra infância, de ter que comer, até, eu não tenho vergonha de falar, né? Até tá na jura eu já comi esse coco do mato, por quê? Porque era o que tinha para se alimentar. Então assim, eu vim disso, depois tive de morar com meu pai na época, e morei porque justamente para não morrer de fome, para não morrer de necessidade, e aos 11 anos eu voltei a morar com a minha mãe, e com 11 anos de idade, gente, eu vendia esterco na rua, vendia tapete, né? Havia uma vizinha que na época fazia tapete e eu vendia aquela coisa. Quando começou a construir aqui, quem conhece Belo Horizonte, né, a estação do metrô, São Gabriel, eu lembro de um amigo na época, a gente vender coxinha, vender pastel, vender suco, chup-chup. Então foi aquela criança que praticamente não teve infância, porque eu tinha de trabalhar muito. E por volta de 12, 13 anos eu comecei a trabalhar na Feira dos Produtores, né, que é uma feira muito popular aqui na Cidade Nova, e eu trabalhava ali como carregador. Ganhava gorjeta, então assim, gente, uma trajetória, só para vocês entenderem, né, de uma criança. Uma vez eu fui até homenageado, né, eu sou pastor também, quem não sabe, né, eu sou pastor, uns jovens da nossa igreja, uma vez eles fizeram uma homenagem para mim, porque um dos sonhos que eu tinha na minha adolescente era ter um chinelo Raider, porque eu só usava chinela havaiana, hoje é luxo ter havaiana, mas na época eu só usava chinela havaiana, aqueles azul e branco, e eu tinha vontade de ter um chinelo Raider. Então assim, pra vocês verem como é que é. Então eu sempre tive de trabalhar para ajudar minha mãe, e muita dificuldade. Minha mãe, gente, sempre foi faxineira, trabalhava com faxina, trabalhava diarista, né? Em condomínio. Então assim, uma infância extremamente desafiadora. Mas, hoje, um dos segredos, gente, que eu posso contar para você, que eu sempre tive na minha vida, é que eu sempre fazia uma pergunta: o que eu preciso fazer para sair daqui? Eu nunca me conformei, sabe? Eu acho que muitas pessoas hoje, amiga, também, elas não conseguem crescer, não conseguem prosperar, porque elas se conformaram. Se você lê a Bíblia, né, quem gosta das Escrituras, em Romanos 2 fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E o que é não conformar? É não ser igual a esse mundo. Mas nós devemos transformar a nossa mente, para quê, gente? Para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus tem algo grandioso para nós. Deus tem algo maravilhoso, mas como a gente não renova a nossa mente, a gente não consegue experimentar isso. E eu lembro que eu vivi essa infância, assim, de muito sofrimento, de muita dor, que o dinheiro, que é uma das vezes que talvez tem bloqueado você, na minha casa era motivo de dor. Eu associava dinheiro à dor, por quê? Porque lá em casa a gente sempre viveu a ausência de dinheiro. Então eu vivi isso, cheguei a morar fora do país, eu saí do Brasil com 18 anos para poder ajudar minha mãe, para poder ter uma vida melhor. Só que eu não sabia, gente, um dos princípios básicos também do dinheiro. Muitas pessoas acham que dinheiro é só ganhar mais dinheiro que está resolvido. Gente, quantas pessoas você conhece que eram pobres e que ganharam na loteria, que ganharam no Big Brother, que ganharam mais dinheiro e não mudou nada? Dinheiro, gente, não tem a ver com dinheiro. Dinheiro tem a ver com crenças, comportamento e emoção. Então, se você acha que o que vai resolver seu problema é ter mais dinheiro, você está completamente enganado. Às vezes você está devendo 20 mil, 30 mil, você fala, vou pegar um empréstimo de 50 que vai resolver. Gente, com 2, 3 meses você está na mesma situação, porque dinheiro não resolve problema financeiro. O que resolve problema financeiro é o quê? Você mudar suas crenças, seu comportamento e a sua emoção em relação ao dinheiro. E o mesmo comportamento, Aline, que eu tinha no Brasil, eu tinha na Europa. Ou seja, eu saí do Brasil para ganhar em euro, só que quando eu cheguei na Europa, eu morava em Valladolid, na Espanha, eu me comportava da mesma forma. Então todo o dinheiro que você ganhava lá em euro, você perdia. O que aconteceu é que você perdeu mais dinheiro. Você perdia mais dinheiro. Menos dinheiro no Brasil, foi para a Europa perder mais dinheiro lá. Me explica melhor isso. Eu vou explicar para você como é que acontecia, gente. Eu falei com vocês que dinheiro tem a ver com crença, comportamento e emoção. Quando eu morava na Europa, qual que era o sentimento que predominava no meu coração? O medo de perder. Se você tem medo de perder, meu amigo, você está no jogo, vocês lembram do jogo para não perder? Era o meu primeiro jogo. Então, a minha crença sobre dinheiro já estava errada. Então, tinha como eu prosperar? De jeito nenhum. Segundo, comportamento. Como é que a gente se comporta no Brasil, gente? Você tem uma renda baixa, você começa a aumentar a sua renda, o que você faz? Você aumenta o custo de vida. Aumenta mais um pouco, você aumenta o custo de vida. Você está andando num carrinho mais ou menos, você tem um aumento, você vai lá e troca de carro. Agora eu quero uma moto, agora eu quero uma casa melhor. Você vai aumentando o seu padrão de vida. Na Europa, o que vocês acham que eu fiz quando eu comecei a ganhar em euro, comecei a ganhar mais dinheiro? Eu mantive o mesmo comportamento.
o comportamento de ganhar, gastar. E por último, Léo, e as emoções? Gente, as emoções, ela afeta diretamente como você lida com o dinheiro. Quando a gente trabalha aqui no Desbloqueie Sua Mente, que a gente fala, né, amiga, de emoções, a gente fala de mentalidade, às vezes a pessoa, o que isso tem a ver com dinheiro? Meu amigo, as suas emoções afetam diretamente o seu hábito de compra. Se você é uma pessoa que está feliz, muito feliz, você gasta mais. Como assim? Já viu a pessoa que ganha, tá cheio do dinheiro, vai pro bar e paga pra todo mundo? Vai pro restaurante, deixa que eu pago, porque ela tá feliz. Quando você tá feliz, você vai pra um lugar, você não vê preço. Você quer sentar, você quer comer, você quer beber, você quer comemorar. Então quando você tá muito feliz, você gasta mais. Tem a ver com as suas emoções. Ah não, Aline, eu tô muito triste, eu tô abatido, igual na Europa, a gente fica triste, longe da família. O que você vai fazer para compensar esse vazio? Você vai gastar mais. Você vai consumir mais, você vai querer compensar, você vai querer ajudar. Aí eu vou mandar dinheiro para um, vou mandar dinheiro para outro, como se fosse resolver. Então, assim, vocês estão entendendo, gente, como é que crença, comportamento e emoção afeta diretamente a vida financeira? Então, eu vivi esse ciclo. E para resumir a história, né, eu voltei da Europa, cheguei aqui com um dinheirinho, abri um negócio, quebrei um negócio. Por quê, gente? Havia crenças, comportamento e emoção. Aí a pessoa fala assim, ah, Léo, mas você era assim porque hoje você é mais inteligente, hoje você é um cara assim. Não, gente, eu era a mesma pessoa, Aline. Eu era inteligente, eu tinha uma inteligência um pouco diferente da de hoje, mas eu já era inteligente, eu já era um cara, gente boa, boa praça, né? Empreendedor. Só que o que faltava pra mim, gente? Faltava pra mim inteligência financeira. Voltava para mim inteligência emocional, que é outra área que a gente trabalha. Eu não tinha, eu não gostava de quem eu era. E se eu não gosto de quem eu era, o que eu vou fazer, gente? Eu vou me punir. Então toda vez que eu achava que eu ia prosperar, toda vez que eu achava que a minha vida ia mudar, eu fazia alguma coisa, gente, que me sabotava. Então você hoje está querendo mudar a sua vida financeira, está querendo prosperar, está querendo crescer e não entende de crença, comportamento e emoção, amigo, eu não quero te enganar, você não vai prosperar. Ô Léo, deixa eu só falar sobre crença, porque quando nós escutamos sobre crença, às vezes a pessoa não sabe o que é crença. Mas Verdade. Crença, as crenças nossas, aquilo que nós acreditamos, que acaba moldando os resultados que nós temos em nossa vida, foi formado lá na nossa infância. Principalmente do 0 até os 7 anos é o momento maior de formação de crenças. Verdade. Mas do 0 aos 12 anos a gente está com uma janela aberta de formação de crença. Então, como o Léo falou, na casa dele e na minha casa também, dinheiro era motivo de quê? De confusão. Era briga. Briga por quê? Porque faltava o dinheiro, porque o dinheiro não dava para fazer tudo que a gente queria. Era motivo de tristeza. Sim. Eu lembro que eu tinha uma tristeza de ir no supermercado, porque a minha mãe mandava eu ir no supermercado, eu já um pouquinho maiorzinha ali, a irmã mais velha. E aí eu sempre tinha aquela angústia se quando terminasse de passar as compras, se o dinheiro ia dar. Sim. E na maioria das vezes o bendito do dinheiro não dava. E aí o que tinha que fazer? Tinha que passar aquele constrangimento de pegar as compras. Ah, esse daqui eu não vou levar não. Ah, esse daqui eu vou tirar. Ah, esse daqui... Não, nem tava precisando mesmo, nem tava querendo tomar esse iogurte mesmo. Vou levar só o arroz aqui. E aí voltar. E aquilo ali gerava uma tristeza. Então quando eu recebi um dinheiro já adulta, eu queria era ficar livre daquele dinheiro logo. Por quê? Porque o dinheiro só me trouxe, no passado... Dores. Aí você fala assim, não, Aline, mas por que te trouxe dores? Dinheiro é bom. Gente, a forma que a criança interpreta o que acontece na vida dela é única. Às vezes outra criança que passou por isso, exemplo, no supermercado, não sentiu nada. Mas no meu ponto de vista me trouxe tristeza. Eu me sentia constrangida de não ter condição, ou de querer comer alguma coisa e não poder comer, de querer comprar uma coisa e não poder, de não ter um presente, de ver minha mãe passar ali desafio financeiro. Então, para mim, trouxe tristeza. Óbvio, eu não tô aqui lamuriando, tá, gente? Porque, graças a Deus, algo que eu aprendi é autorresponsabilidade. Então, eu tive a vida que eu tinha que ter, o Léo teve a vida que ele tinha que ter, para hoje nós chegarmos aqui e poder falar com você. Tem jeito. Poder dizer para você, olha, estamos aqui diante de uma pessoa que há alguns poucos anos atrás era pedreiro e hoje, porteiro, desculpa, e hoje é educador financeiro. De porteiro a educador, vou falar novamente, de porteiro a educador financeiro em poucos anos. Não desmerecendo jamais o posto de pedreiro,
porteira, eu quero te deixar pedreiro hoje, Léo. Não desmerecendo de nenhuma maneira, mas que tinha uma vida limitada ali pela condição que tinha na época, pela né, Léo? Renda, pela renda, eu tinha certeza que você tinha sonhos maiores, sonhos de viajar, sonhos de dar uma educação boa para sua filha, enfim, mas que não era possível naquela época, mas que mudou a mente, e mudando a mente, mudando as crenças. E aí eu queria, Léo, se você puder até falar sobre essa questão de mudança de crenças, já que as crenças são tão importantes, aquilo que nós acreditamos sobre o dinheiro ou sobre qualquer outra coisa na nossa vida é tão importante para moldar os nossos resultados. E a pessoa que está nos assistindo agora, ela está entendendo que no passado dela também foi pior do que o nosso. E ela está falando assim, beleza, foi pior, o meu foi pior. Se vocês sofreram por falta de dinheiro, vou te contar a minha história debaixo do pé de amora. A pessoa já está lá querendo contar a história. E aí, como mudar? A maioria das pessoas não tiveram, talvez, uma infância próspera. Sim. E às vezes outras pessoas tiveram infância próspera, mas mesmo assim tiveram dores relacionadas ao dinheiro. Por exemplo, às vezes o pai dava uma boa condição, mas tinha que viajar muito ou trabalhar muito para conseguir ter aquele dinheiro. E aí eu sei que você tem casos de clientes assim, né? Sim. Que tiveram uma condição financeira muito boa na infância, mas mesmo assim não gostavam de dinheiro quando eram adultos. Amiga, você tocou num ponto crucial, gente. As crenças, né, elas afetam diretamente a nossa vida. As pessoas, elas muitas vezes não entendem isso, mas, por exemplo, a forma que você enxerga o mundo hoje está totalmente direcionado, né, relacionado às crenças que você possui. Então, nós citamos aqui alguns exemplos de escassez, né, que você fala, na minha infância não tinha isso, na minha infância era briga e discussão. A própria televisão, gente, você que assistiu novela, né, a vida inteira, se você vê a novela, quem que era a pessoa boa na novela? Geralmente era o pobre. E quem que era a pessoa má? O rico. Quem que era a pessoa que traía? O rico. Quem que era a pessoa que era desonesto? O rico. Então você criou uma associação que o dinheiro, que a pessoa rica, ela é má, que ela não vai, né, como muita gente ensina, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é uma mentira. Eu sou pastor, né? E o que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando o Deus da sua vida é o dinheiro, realmente é algo extremamente desafiador. Mas eu costumo dizer que dinheiro, gente, não é bom nem é mal. O dinheiro, ele é um potencializador daquilo que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa de caráter, o dinheiro ele só vai potencializar. Eu, quando vivi uma situação financeira desafiadora, eu era um bom marido para minha esposa, eu era um bom pai para Beatriz, minha filha. A partir do momento que Deus começou a nos abençoar e a gente começou a prosperar e começou a crescer, eu me tornei ainda melhor. Porque eu posso investir mais, eu posso dar mais segurança, eu posso dar mais proteção, eu posso dar uma escola melhor para minha filha. Então, isso é uma coisa. Então, primeiro ponto, gente, para você quebrar isso, é você procurar entender essas crenças. Que a forma que você foi programada, a forma que você foi criada. E quando eu fui ter essa consciência, eu já estava ali com meus 30 anos de idade, infelizmente quebrado. Tive de entrar nesse emprego de porteiro, não por opção, mas sim por necessidade. Eu lembro que na época, né, eu nunca gostei muito de andar de ônibus, né, aquele tumulto de ônibus, eu tive de começar a pegar o ônibus lotado, como a grande maioria das pessoas fazem, mas eu tinha uma coisa, eu estava passando por aquilo, mas eu falava, isso precisa ser provisório na minha vida. O que eu preciso aprender? O que eu preciso descobrir para poder sair dessa situação? O que eu não sei ainda? O que eu não sei ainda? Então, muitas pessoas hoje também, gente, querem mudar a sua vida financeira. Nós, no início aqui do podcast, antes do podcast, a gente estava conversando sobre isso. Que às vezes você fala assim, Léo, já sei, cara, eu vou procurar uma ajuda financeira, vou fazer uma mentoria com você em grupo, ou eu vou fazer uma mentoria com você individual, e todos os meus problemas acabaram. Querido, se você é essa pessoa, não precisa me procurar. Porque finanças pessoais, assim como tudo aquilo que é bom na vida, gente, por exemplo, emagrecer, né, uma dieta, né, você tem um corpo saudável, adianta você fazer uma vez só? Não, é algo que você tem que levar para a vida inteira. Atividade física. Não, Léo, eu tô malhando, vou treinar 3 meses com o personal e tá resolvido. Não, gente, você vai ter que treinar o resto da vida. Você pode estar treinando aí 1 ano, 2 anos, 3 anos na academia. Se você ficar 3 meses sem treinar, o que acontece? Seu corpo perde tudo aquilo ali. Então, educação financeira é a mesma coisa. Você precisa entender, se você quer mudar a sua mentalidade, que a partir do momento que você procura uma ajuda financeira, você vai procurar essa ajuda não para você fazer 1 mês, fazer 2, fazer 3, mas é algo que você vai aplicar o resto da sua vida. Então, assim, amiga, quando você começa a entender isso, a sua mentalidade ela já começa a mudar. E eu lembro que eu
primeiro start foi esse, saber, né, o que eu precisava aprender. Então eu comecei a buscar ajuda. Eu não fiz como a grande maioria das pessoas. Tem pessoas que para aprender a dirigir, o que faz? O que faz, amigo, para aprender a dirigir? Vai na autoescola. Vai na autoescola. Ah, eu quero formar em administração. O que você faz? Estuda administração, você vai para a faculdade. Ah, eu quero aprender a ser mecânico. Você faz o quê? Você vai para curso técnico mecânico. O curso técnico mecânico. Mas para aprender sobre dinheiro, o que a gente faz? Pergunta para alguém ou vai no Google? Vai no Google, quer pegar uma dica na internet, Querido, se você quer aprender sobre dinheiro, se você quer aprender a prosperar, você tem que conectar com pessoas, você tem que estar com pessoas que vão te ensinar a fazer o que elas fizeram. Então, eu hoje, gente, eu tenho uma vida financeira, né, não tem nem comparação do que eu tinha anos atrás. Outro dia um amigo meu me perguntou, Léo, sua vida, como é que mudou sua vida nesses últimos anos? Eu falei, cara, eu não tenho como eu te contar isso, porque mudou completamente. Eu vivo uma realidade hoje totalmente diferente do que eu vivia há 2, 3 anos atrás. Mas quando eu compreendi isso, amiga, eu falei, cara, eu preciso alimentar a minha mente. Eu comecei a entender que, assim como a minha mente foi programada a vida inteira, que o dinheiro era algo ruim, que o dinheiro era algo sujo, que o dinheiro era a raiz de todos os males, eu precisava alimentar a minha mente com um novo conteúdo. Eu vou explicar, Léo, eu acho que um conceito legal de programação é a programação do computador. Sim. Quando nós programamos um computador, ele funciona exatamente da maneira que a gente programou ele para funcionar. E a programação da mente é assim, nós somos programados pelos nossos pais, pelos nossos professores, os 5 P's lá, pais, professores... Pastores e padres, né? Enfim, são 4? Não, são os 4 P's são pais, parentes, professores... Padres e pastores. Então, nós fomos programados, e aí eu acrescento um M, que é a mídia. Sim. Então, 4 P's, um M, pra gente... Hoje é a mídia, né? Hoje é a mídia que nos programou lá na nossa infância. Então, a visão que a gente tinha de dinheiro foi sobre a visão dessas pessoas. Sim. E a gente está falando de dinheiro, mas a gente poderia colocar aqui qualquer coisa na nossa vida. Casamento. Família, casamento, emoções. Então, foram baseadas lá no que nós vimos na nossa infância por essas pessoas, pela mídia, enfim. E aí a gente... chegou adulto e tem que tirar essa programação, como se fosse uma programação mesmo do computador, instalar um novo drive, instalar uma nova programação. Porque, igual você falou, se não mudar o que está por dentro, não adianta o que vai acontecer por fora. Não adianta dar mais dinheiro, só vai dar mais problema. Mais problema para a pessoa. Exatamente. E eu até... faço um desafio para quem está nos ouvindo para pesquisar na internet sobre ganhadores de Mega Sena, por exemplo. Porque a maioria dos ganhadores de Mega Sena, a maioria, não ficaram prósperos. Perderam tudo, perderam família, perderam o dinheiro todo. Assim, uma situação deprimente, deplorável. Sim. Por quê? Porque ganharam o dinheiro, mas o drive que estava instalado na mente era o mesmo drive de escassez do passado. Sim. E aí veio aquela montoeira de dinheiro, mas não com um drive programado para administrar aquilo, para gerar mais, para prosperar. Você até me recordou, amiga, desculpa te interromper, algo, né, que eu ensino dentro da minha mentoria e que é algo essencial para você também instalar na sua vida. Querido, o que te deixa rico não é a quantidade de dinheiro que você ganha. O que te deixa rico é o processo de enriquecimento. E o que é o processo de enriquecimento? É você fazer todas as etapas. É como alguém que hoje tem músculo, né? Que está todo trabalhado. Não adianta você, de maneira artificial, você tentar colocar músculo aqui, porque você vai perder. Por quê? Porque você ganhou o músculo, mas você não ganhou o principal, o processo. E a vida financeira é a mesma coisa, amiga. Talvez se aos 30 anos de idade alguém tivesse chegado para mim e falado, toma, eu vou te dar R$1 milhão, eu já teria torrado esse dinheiro há muito tempo. Por quê? Porque eu ia ganhar o dinheiro, mas eu não teria ganho o mais importante, que era o quê? A mentalidade. A mentalidade e o processo. Hoje, por exemplo, se eu viver uma situação que eu perca, né, zerou, a conta zerou, quebrou, eu posso sair do Brasil, posso ir para qualquer lugar, gente, e eu vou prosperar e vou ser rico do mesmo jeito. Por quê? Porque eu já sei o processo. Isso lembra muito o corpo, né, Léo? Gente, eu vou abrir um parênteses, vou confessar para vocês que eu tenho um desafio grande na minha vida de fazer exercício físico. Eu estou vencendo esse desafio usando as técnicas que a gente aprende, que é me unir a pessoas que gostam
de andar junto com essas pessoas, entrar numa imersão, estar junto dos melhores, no ambiente certo para eu vencer essa questão da atividade física na minha vida. E eu tenho, assim, eu acho lindo quando a pessoa fala assim, não, meu corpo tem memória, porque eu era atleta, então eu engordei, mas rapidinho eu recuperei, porque o meu corpo tem memória. Eu tenho uma facilidade para ganhar músculo, porque o meu corpo tem memória. Memória muscular. Memória muscular. O meu corpo, Deus abençoe meu corpo, ele não tem memória. Muscular, tem memória, mas não tem memória muscular. Então, o desafio para eu ganhar massa magra, melhorar a questão muscular é muito maior, porque eu estou começando agora. E na vida financeira é a mesma coisa. A mente tem que ganhar memória. Sim. Memória de enriquecimento, memória de inteligência financeira. Por exemplo, você gosta de citar esse exemplo, eu acho ele ótimo. Se o Donald Trump, ele perder tudo que ele tem, ou Elon Musk, ou qualquer outro bilionário aí que tenha no mundo, se ele perder tudo que tiver, rapidinho ele fica milionário de novo. Porque a mente dele é programada para isso, gente. Ele já tem memória de enriquecimento, memória de prosperidade. É como se fosse a memória do músculo do corpo, né, Léo? Sim, e você começa a ver, gente, qual é a importância de você ter um olhar para sua vida financeira, não como muita gente tem feito, gente. Tem pessoas que querem mudar de vida e vai deixando a vida assim, né? Deixa a vida me levar. Meu amigo, só para vocês terem noção, eu falo de finanças não só pelo fato do dinheiro, aquela coisa toda. Gente, uma das maiores causas de divórcio do mundo é por causa de questões financeiras, por causa de finanças. Uma das maiores questões aí de suicídio, de depressão, tá ligada a questões financeiras. Tem pessoas que falam assim, Léo, mas dinheiro não traz felicidade. Você tá certíssimo. Dinheiro não foi feito para trazer felicidade. Dinheiro foi feito para trazer segurança. Dinheiro foi feito para trazer conforto. Dinheiro foi feito para trazer proteção, para sua família estar protegida. Então, assim, muitas pessoas têm umas crenças na sua mente, sabe, amiga, que tá impedindo elas de progredir e elas não sabem. Então, quando você muda essa mentalidade, como você citou aí do Donald Trump e vários outros homens que a gente conhece aí, essa pessoa ela vai conseguir prosperar muito rápido. Eu mesmo, gente, hoje, vou falar do meu exemplo pessoal, eu tenho vários desafios na minha vida, né? No meu negócio, de empreender. Esse próprio podcast que a gente tá gravando aqui é um desafio porque é algo novo. E às vezes, né, as pessoas pensam assim, não, cara, eu vejo você tão corajoso, eu acho você tão ousado, você vai pra cima, faz mesmo e tá ali. E por que disso, gente? Porque eu tenho, como a Aline disse, uma memória. Quando eu olho hoje para os desafios da minha vida, por exemplo, eu tenho que gravar o conteúdo aqui para vocês. É desafiador? É desafiador. Porém, eu já enfrentei desafios muito piores que esse. Eu já passei fome, eu já fiquei na Europa com 18 anos sozinho. Com frio, eu já quebrei no Brasil, tive de, né, trabalhar, eu já trabalhei de frentista, eu já trabalhei de mensageiro de hotel, eu já trabalhei de porteiro, já trabalhei vendendo coisa na rua. Então hoje, tá aqui gravando, fazendo isso aqui para vocês, para mim não é algo desafiador. E você, talvez que está nos ouvindo, já deve ter superado tanta coisa, às vezes até pior do que eu. Tem mulheres que foram abusadas, teve mulheres que foram agredidas, tem gente aí que passou por tanta coisa pior e às vezes tem um desafio ali na área financeira, em vez de olhar e falar, cara, em vez de reclamar, murmurar e falar, bicho, se eu já passei por isso, por que eu não posso superar isso também? Eu venço isso. Eu venço. Então, gente, vocês têm que passar a usar a memória que você tem, mesmo que seja negativa, como algo que vai te impulsionar para você ir para o próximo nível, como algo que vai fazer você crescer. Em vez de olhar para trás e pensar, eu passei dor, eu fui um coitado, você não sabe, eu fui agredido, eu fui violentado. Em vez de olhar para trás com esse olhar de vitimismo, você olhar para trás e falar assim, cara, eu sou muito forte, porque eu passei isso tudo, mas eu estou aqui hoje. Então olha lá para trás, em vez de você se colocar na cadeira de vítima, se coloque na cadeira de vencedor, porque se você passou por isso tudo e venceu, é porque você é forte mesmo, é porque você é muito capaz, e não é vida financeira que vai te estagnar. Sim. Vida financeira é muito pequeno perto de todos os desafios que você já venceu. É muito importante a gente olhar para trás, não para ficar estagnado lá atrás, mas olhar para trás para ter força para continuar caminhando para frente, dizer, nossa, eu venci muitas coisas.
E se eu venci todos esses desafios que aconteceram na minha vida, eu sou capaz de vencer muito mais. Sim, não, com certeza. E, pessoal, eu vou até fazer também um comentário aqui, que talvez você está ouvindo a gente aí nesse podcast, e você pode estar pensando assim, Léo, mas eu já tô velho, sabe? Eu não tenho 30 anos, eu não tenho 40, sabe? Será que ainda dá tempo de eu recuperar? Você não sabe como é que tá a minha vida financeira, eu tô endividado. Eu sei que no Brasil mesmo, a gente tem um dado de mais de 65 milhões de pessoas com o nome... Eu vou até pesquisar aqui, eu acho tem um percentual. Isso, mas boa parte, amiga, assim, da população brasileira hoje está endividada, está com o nome sujo, e a pessoa às vezes fica assim, ai meu Deus, minha vida acabou. Não, querido, sua vida não acabou. Enquanto a gente está aqui, a gente tem tempo, né, para poder se organizar, para poder mudar. Então, Léo, assim... aqui, olha, só dei um Google aqui para trazer o dado, 77,9% das famílias brasileiras em 2022 estão endividadas. 77. Eu, quando vi essa última vez que eu vi esse quase dado... 78, tava viu, Léo? 77,9. Olha pra você arredondando, 78% da população brasileira endividada. Eu, quando tinha esse dado, que há pouco tempo atrás, está até na minha mentoria, era 65 milhões. Agora nós já estamos em 70. 78. Vocês estão entendendo, gente? E por que isso está acontecendo? Porque às vezes a gente fica igual doido, trabalhando, correndo daqui, correndo de lá. Ah, não, que eu tenho que fazer mais dinheiro, eu tenho que fazer mais dinheiro. Ah, Léo, que o meu problema é a dívida. Querido, a dívida não é o problema. A dívida é apenas o resultado, é a consequência. Então, às vezes você está tentando resolver a consequência enquanto o tumor está lá. É igual alguém que está doente, né? E ele fala, não, eu vou atacar. Hoje acontece muito isso, né? A gente toma um remédio para combater os sintomas. Querido, não é o sintoma, é a doença que está te atrapalhando. É igual uma febre, né, Léo? A dívida, pessoal, ela é igual uma febre. Ela demonstra que algo está errado, mas a febre não é a doença. A febre é só um indicador que algo está errado no corpo. É um aliado, na verdade, né, amiga? Na verdade, sim. Ela está te protegendo. Então, muitas vezes, você está vivendo aí situações, igual eu até brinco com alguns clientes meus, que chega um momento, às vezes, na vida financeira da pessoa, que ela não está conseguindo mais pagar. Está devendo banco, está devendo isso. E, às vezes a pessoa procura, eu vou abrir o jogo para vocês, eu falo com ela, querido, você vai ter que parar de pagar. Ah, eu vou dar calote? Não, você não vai dar calote. Você vai parar de pagar isso agora. Vai se organizar primeiro, você tem que tomar o controle da sua vida financeira e depois você vai procurar os seus credores e vai negociar com eles. E aí, pessoal, mas meu nome vai ficar sujo. Eu falei, não, querido, seu nome não vai ficar sujo. O SPC, né, é um órgão de proteção de crédito. Na verdade, o seu nome não vai estar sujo, vai estar protegido. Protegido de quem? De você, que não sabe usar. Ou vai ser ótimo pra você, né? Você ótimo. Não vai ter crédito. Você acredita, Léo, que quando eu olho pra minha história, quando eu fui fazer faculdade, eu sou do interior e vim fazer faculdade aqui em Belo Horizonte, e eu lembro que eu ganhava R$430 o salário de estagiária. E aí, era estagiário nível técnico, R$430. E quando eu vim fazer faculdade, eu fui promovida para estagiário nível superior. Então, eu comecei a faculdade já como estagiária e o salário de estagiária era R$700. E a minha faculdade em Belo Horizonte era R$729. Ou seja, pessoal, eu ganhava menos do que o valor da minha faculdade. E eu ainda tinha que ter despesa com ônibus para chegar. Eu pegava um ônibus da prefeitura da minha cidade, mas daqui Belo Horizonte, de onde eu parava até a faculdade, eu tinha que pegar ônibus, tinha que comer alguma coisa, xerox. Ou seja, eu já comecei no negativo. Já começou devendo. Já comecei devendo. E aí, pessoal, eu sempre fui muito obstinada para alcançar meus resultados. Eu falei que eu ia formar de qualquer jeito. Meus pais não podiam me ajudar, mas eu já estava obstinada. Eu ia formar, devendo e tal. E aí, tinha aquela conta do Santander. Eu tenho trauma do Santander até hoje. Deus me perdoa. Não pode falar isso, né? Não pode falar. Oh, desculpa, Santander, mas eu tenho trauma. Por quê? Porque eu fui... fiz aquela conta universitária. Sim. É um trauma, não é tão trauma também não, que me ajudou. Aí eu fiz aquela conta universitária e eu sei que tinha uns empréstimos. E eu pegava empréstimo e eu fiquei devendo no Santander. Depois eu fui para outro banco, não vou começar a falar daqui dos bancos. Mas aí eu pegava dinheiro para pagar a faculdade, porque eu devia 6 meses. E aí, para fazer a matrícula para os próximos 6 meses, eu tinha que pagar o que eu estava devendo. Aí eu ia no banco, pegava o dinheiro, pagava o que eu estava devendo na faculdade, só que eu estudava mais 6 meses, devia de novo.
e voltava, enfim, era aquela bola Ciclo de neve. vicioso. E aí, gente, chegou um ponto que o banco, meu nome foi pro SPC, porque eu não conseguia, chegou um momento que eu não conseguia pagar mais, e aquele momento chegou. Eu ainda consegui, por alguns tempo ali, arrastar aquela bola de neve, mas chegou um momento que eu não conseguia mais. E aí o banco parou de me liberar dinheiro, porque meu nome foi protegido. E aí foi protegido de quem? Foi protegido realmente de eu mesma, porque eu não tinha condição, eu ia ficar continuar devendo. E aquilo foi ótimo, porque a minha bola de neve, ela estagnou. Porque a bola estagnou, eu não podia mais pegar crédito. Você não podia mais comprar, sim. Exatamente, aí eu fui vender bombom na faculdade, aí eu fui criar rendas extras, eu trabalhava, vendia bombom, fazia evento, aí ia em evento com as minhas colegas, que Deus abençoe vocês, que me ajudaram muito. Em vez de comprar lanche, eu filava o lanche das coleguinhas, da Rafa, um beijo pra você, Rafa, me dava metade do leite com café dela e metade do pão de queijo, porque eu não podia comprar. E aí a dívida estagnou, porque o meu nome estava protegido, né? Sim. Protegido contra quem? Contra eu mesma, de mim mesma, né? Falando assim no português mais coloquial. E quando terminou a faculdade, eu terminei devendo, obviamente, os bancos, mas aí já era mais fácil, porque pelo menos aquela dívida não cresceu mais. E você pôde ir lá negociar, tirar seu nome e resolver essa situação. Então, gente, tem muitas pessoas que às vezes me procuram e falam assim, eu tô dentro de um buraco enorme, o que eu tenho que fazer? Eu falo, amigo, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Você tá entendendo? Para de cavar. Porque se você não parar de cavar, isso não tem fim. Então tem pessoa que pega dinheiro emprestado com um, depois pega com outro, aí pega com o banco e vai fazendo aquela bola de neve, a coisa vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Chega uma hora, gente, que não tem jeito. Ah, mas eu vou continuar pagando esse empréstimo aqui, pagando isso, porque se eu não pagar, meu amigo, você não vai aguentar pagar de qualquer jeito. Você percebeu? A Aline falou um case aqui poderoso, gente. Quando o banco, o poço secou e ela percebeu que não tinha mais como pegar o empréstimo, não tinha como mais pegar o recurso, o que ela fez? Ela começou a buscar novos meios. Foi vender bolo, né? Foi vender doce, foi vender isso, vendeu bombom, foi fazer evento. E muitas pessoas hoje estão nessa situação. A pessoa está tão focada no problema, na dificuldade, porque minhas dívidas, querido, e o que você está fazendo para poder sair disso? O que você está fazendo? Às vezes você tem eu vejo muita gente, eu não sei fazer renda extra, meu amigo. Olha dentro da sua casa, vê se tem alguma coisa que você não usa. Às vezes tem, às vezes você pode, procurar. Gente, eu vou contar uma coisa pessoal minha. Eu lembro que quando eu comecei esse processo meu de mudança de vida, de enriquecimento, eu trabalhava lá no prédio, minha esposa trabalhava numa clínica aqui em Belo Horizonte, recepcionista, e eu comecei, cara, 50, 20, 30. Então eu só tinha R$1.500 para pagar minhas contas fixas, R$600 para gastar com minhas coisas, lazer, guardar um dinheirinho para uma viagem, e R$900 eu tinha de investir. E aí era pouco. O que eu falei? Cara, eu preciso ganhar mais. Eu ia no shopping aqui, popular, que vendia cosmético, essas coisas, eu conversava, amiga, com um cara lá, amigo, eu posso bater umas fotos desse produto de cabelo? Posso bater foto desses batons? Por quê? Eu pegava aquelas fotos, amigo, divulgava na minha rede social, eu pegava lá, às vezes pegava um dinheirinho, comprava na época o batom mate, quem conhece esse batom aí vai lembrar, eu lembro que na época o batom mate aí custava tipo R$10, lá nesse lugar que eu pegava, eu comprava os batom mate a R$10, comprava uma caixa, o que eu fazia? Eu levava esse batom lá onde a minha esposa trabalhava, ela vendia a 20. Então o que acontece? As meninas compravam para pagar no dia do pagamento e tudo, eu tinha de esperar, mas a gente fazia uma renda com isso. Eu, na época, trabalhava no prédio, e aí você vê como é que é a mente, eu trabalhava no prédio, eu era porteiro, e aí eu falava, cara, o que eu posso fazer para poder fazer renda? Eu percebia que quase todo mundo que morava no prédio, quando eles tinham necessidade de alguma coisa, eles ligavam na portaria. Você conhece um eletricista? Você conhece um encanador? Você conhece alguém que limpa sofá? E eu ficava, cara, e se eu fizer um curso de marido de aluguel? Gente, eu vou contar para vocês. Eu cheguei na época, falei, cara, que todo mundo tem ar-condicionado. Eu vou fazer um curso de limpeza de ar-condicionado, porque aí eu vou poder atender e ganhar uma renda extra. Eu lembro que uma vez eu cheguei, né, falar, cara, eu vou começar a limpar a piscina, porque o prédio tinha piscina e alguém pagava para poder limpar a piscina. Eu fiz, se eu limpar essa piscina no dia da minha folga, que eu trabalhava 2x36, para fazer uma renda extra. Então assim, gente, quem quer fazer, quem quer mudar e sabe o que quer, o como aparece, amigo. Primeiro, então eu acho que só retomando o que a gente falou, você tem que querer ir para vencer. Sim. Então, assim, Aline, eu tô indo para empatar ou para não perder. Não, você tem que ir para vencer. Acreditar que você vai vencer.
mudar realmente a sua mentalidade. Olha, dinheiro não vai ser mais motivo de tristeza na minha vida. Dinheiro vai ser motivo de alegria. Eu vou poder contribuir para pessoas que precisam, vou poder contribuir com instituições sérias, vou poder dar uma boa educação. Eu falo assim, educação formal para os meus filhos, um bom plano de saúde, enfim. Dinheiro traz coisas muito boas. Então, já começar acreditando nisso. Que dinheiro não vai ser mais um motivo de tristeza, mas vai ser um motivo de alegria. Aqui, gente, não dá pra gente aprofundar. Não dá. Então, para aprofundar, você tem que contratar uma mentoria com o Léo para ele aprofundar nas suas crenças e te ajudar a transformar essas crenças. Mas, falando aqui de maneira superficial, primeiro você precisa mudar suas crenças, acreditar que é necessário ir para vencer, ir para ganhar e não ter orgulho. Porque tem pessoas que às vezes estão no fundo do poço das dívidas, Léo. Estão lá igual eu estava, no meio do tanto embolado nas dívidas, devendo banco A, banco B, banco C. Devendo pessoas físicas, devendo pessoas físicas, que é pior. Às vezes devendo agiota, devendo pessoas... Enfim, devendo muito, grande. Mas quer manter uma vida como se tudo tivesse maravilhoso. Verdade. Então, não, mas eu preciso ir lá naquela festa para postar aquela foto ou comprar aquela cerveja, aquele vinho para postar ali que eu tenho. Não, meu amigo. Se a situação tá difícil desse jeito, primeiro engole o seu orgulho, como diz minha mãe, com angu. Você pega o angu, põe o orgulho lá no meio e engole ele e fala, não, minha vida eu não tô no melhor momento, eu preciso sair. Eu preciso parar de cavar. Então, o dinheiro agora que entrar vai ser com inteligência financeira. Não vai ser mais para eu mostrar para alguém. Porque se você está tentando mostrar para alguém que você tem o que você não tem, eu quero dizer para você que você é inseguro. Que você é inseguro e que você quer tá se sentindo ali, na verdade, diminuído. E ser diminuído não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária. O sentimento de ser diminuído ou de se sentir menosprezado tem a ver com o que está dentro do seu coração. Verdade. Com as suas crenças. Aí você precisa ir nas redes sociais e acionar o nosso conteúdo sobre inteligência emocional, tá bom? Fica a dica. E aí, depois, com o orgulho já engolido com angu, sim, você já engole com o orgulho, aí o que você faz? Já para de cavar o buraco. E aí vai resolver sua vida, vai parar de cavar o buraco, vai resolver ter rendas extras. E às vezes rendas extras, você vai ter que, de novo, sem um orgulho, ir fazer atividades que às vezes você considera menos dignas, sim, ou menos importantes, ou menos legais, ou menos que aquela atividade que você não posta no Instagram. Sabe, você capinando lá naquele sol rachando, você não tira a foto e fala, tô aqui capinando porque eu preciso ganhar R$100 extras porque minha conta não fechou no mês. Às vezes você não vai ter coragem lá de mostrar, mas não é para mostrar para ninguém, é para resolver o problema. Sim. Então, engolir o orgulho e ir fazer o que precisa ser feito. E certeza. Ser feito, às vezes, é pegar uma trouxa de roupa para lavar, é dar uma faxina para alguém, é pegar uns meninos para cuidar, porque aí você já ganha um dinheirinho extra. Hoje, rodar de Uber, de aplicativo. O que mais, Léo? Lavar um carro. Gente, hoje, na verdade, a gente não tem desculpa. Eu vou ser bem honesto para vocês. Tem pessoa que fala assim, mas eu não gosto de vender. Gente, você não gosta de vender porque você acha que venda é caridade. Venda não é caridade, gente. Venda é alguém com interesse em algo que você tem e você com interesse com algo que ele tem. Então, por exemplo, eu mesmo, às vezes a pessoa... eu vou dar uma dica para vocês. Você está num sinal, acontece muito isso, né, nas grandes capitais aí. A pessoa às vezes chega para você e fala, moça, compra esse doce para me ajudar ou compra essa pipoca para me ajudar. A vontade que dá é falar com ele assim, ô filho, eu não vou comprar para te ajudar, eu vou te comprar porque eu quero comer pipoca. Ou seja, às vezes você tem um bloqueio em relação a vendas porque você pensa que venda é caridade. Venda não é caridade. Por exemplo, eu trabalho com finanças, trabalho com inteligência emocional, tenho mentoria, tenho curso, tenho treinamento. E aí, por exemplo, a pessoa me procura, ela não tem que me contratar para me ajudar. Não. Você não precisa me ajudar, eu já tenho cliente, eu já tenho a minha habilidade, eu já desenvolvi isso. Isso não é ajuda, é troca. Eu vou trocar o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha história, a minha trajetória, e você vai me trocar o dinheiro que você tem por isso. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, muitas vezes, amiga, a pessoa fala assim, mas eu não sei vender. Querido, você não sabe vender porque você está com uma crença que venda. Você tentar vender para quem não quer comprar, gente, é terrível. Imagina eu tentando vender uma mentoria de finanças para quem não quer comprar.
Aí o cara me procura, eu quero ver. Eu falei, não, amigo, você não precisa ver. É só se você estiver precisando e a gente entrar num acordo e eu ver que você está preparado também, porque não adianta você vir, né? E tem pessoa que fala, não, mas eu tenho dinheiro para pagar, família, não é só questão de dinheiro para pagar. Eu tenho que saber se você está pronto, se está comprometido, porque se você não tiver resultado, isso vai afetar diretamente o meu trabalho. Ô, Léo, e é engraçado, outro dia eu viajei com minha mãe e ela tava falando das características que eu tenho, que são muito parecidas com meu pai. Fisicamente eu pareço muito com meu pai e algumas características que o meu pai tem, eu também tenho. Uma delas é o empreendedorismo. Eu lembro assim, meu pai, gente, ele não tinha estudo e tudo. Enfim, não vou falar muito todos os detalhes da vida do meu pai, mas vou contar alguns pontos bem positivos da vida do meu pai. Então, por exemplo, tinha manga lá em casa, a gente morava nesse sítio, de repente meu pai estava vendendo manga. Aí falou assim, nossa, mas a manga lá do quintal, meu pai pegava, levava para o serviço dele, vendia manga. Ah, tinha mandioca, meu pai vendia mandioca. Piqui. Caía piqui na rua, meu pai saía catando os piqui, de repente estava levando para um amigo, para o outro, para a esquina, para o lugar que ele trabalhava para vender piqui. Minhoca. Minhoca é um ótimo negócio para quem está endividado, é fácil produzir minhoca. Você faz o humus e você vende a minhoca para quem gosta de pescar, ainda vende o humus como adubo. Então meu pai, ele pegava, criava minhoca lá no fundo do quintal, era só deixar a água que usava na casa mesmo, caindo perto de uma bananeira lá, e aí vendia minhoca e vendia humus. Ou seja, gente, empreender não depende de criar renda extra ou empreender, não depende do diploma universitário. Depende de uma atitude da pessoa. Então, você sair de onde você está hoje, às vezes você não está endividado, mas você empata todo mês. Você está no 0 a 0, você não consegue guardar nada por mês. Ou você tem sonhos maiores e você não consegue realizar. Essa situação sua não vai ser resolvida com diploma universitário, mas vai ser resolvido com uma atitude. O que é que eu vou fazer diferente para sair do lugar que eu estou? Que é a grande pergunta que o Léo comentou aqui, que ele sempre se fazia. O que eu preciso fazer para sair deste lugar que eu estou? Esse lugar financeiro que você se encontra hoje, talvez não é um lugar de dívida, mas é um lugar de não sobrar nada, é um lugar de empatar, é um lugar que ainda não é abundante, que ainda não é próspero. Não vê progresso, né? Não vê progresso. Ou às vezes você é uma pessoa que até tem dinheiro, mas à custa da sua família, à custa da sua saúde, à custa do relacionamento com seus filhos. Então isso também não é prosperidade. Prosperidade é algo muito maior que isso. Prosperidade não está ligada a só ter o dinheiro. É a você poder desfrutar com a sua família, com as pessoas que você ama, enfim. Mas sair desse lugar que você se encontra hoje vai depender da sua atitude. Sim, e eu vou até, gente, dar uma dica para vocês aí, né? Como a gente falou aqui, né? Da entrega extraordinária. Normalmente, os clientes que eu atendo, às vezes a pessoa fala assim, como que eu faço para desenvolver renda extra? Como que eu coloco isso em prática? Eu vou dar uma dica para você aqui, gratuita, que vai fazer muita diferença para você. Você precisa ser PhD. PhD, o que é ser PhD, Léo? Você tem que saber o que você tem paixão, habilidade e demanda. O P de paixão, ou seja, o que age no seu coração, o que você gosta de fazer. Às vezes é difícil você dar dica de renda extra, porque depende de cada pessoa. Então o que você tem paixão? Cara, eu gosto, eu amo andar de bicicleta, entendo de bicicleta, você tem paixão. Ah não, cara, eu gosto de música, eu gosto de outra coisa, eu gosto de comida, eu gosto de fazer uma comida legal. Então primeiro, paixão. Depois, habilidade. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? Ah, Léo, eu tenho paixão por isso, mas eu não tenho habilidade. Então é fácil, é só aprender. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas vai demorar, querido, o tempo vai passar do mesmo jeito. Se você não tomar atitude hoje, o tempo vai passar e você vai continuar nessa situação. Então, primeiro, paixão. Segundo, habilidade. Você tem que ter habilidade naquilo que você vai fazer. E terceiro, demanda. Tem pessoas que às vezes têm paixão por algo, habilidade, mas ninguém quer comprar. É uma coisa de pouquíssimo interesse. Hoje, na sua cidade, as pessoas que você conhece, qual que é a demanda dessas pessoas? Quais são as dores? Quais são os desafios? Gente, acredite você ou não, hoje as pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil e no mundo são pessoas que ajudam as outras pessoas a resolver uma dor, um problema. Então, por exemplo, Léo, como é que você faz para crescer na área financeira? Vamos supor que você gosta de finanças. E, Léo, você é seu concorrente? Não vai, não tem concorrência.
Não tem concorrência na área de finanças. Quem dera se eu tivesse várias pessoas hoje que quisessem aprender, né, trabalhar como eu trabalho, agir, né, nessa área financeira, porque a gente ia conseguir transformar o Brasil, quem sabe até o mundo. Mas então o que acontece? Eu preciso saber. Então, eu gosto de finanças? Gosto. Você tem paixão? Tem, porque foi minha dor, meu irmão. Eu sofri nessa área. Você tem habilidade? Tenho. Você tinha quando você começou? Não, eu fui aprendendo, eu fui adquirindo habilidade. E terceiro, demanda? Tem demanda demais. A Aline falou, 78 milhões de pessoas endividadas. Então existe uma demanda enorme, uma demanda reprimida. Quando você sabe que você tem paixão, habilidade e demanda, meu amigo, você pode crescer em qualquer área da sua vida. Então hoje, para de ficar buscando apenas, né, atalhozinho daqui, atalhozinho de lá, videozinho daqui, videozinho de lá, aquele monte de informação e foca naquilo que realmente você quer. Olha para dentro de você, olha para a sua vida, olha para o seu coração, olha para a sua vida financeira e dá um basta. Tá cansado disso? Para de cavar. E fala, cara, eu vou desenvolver isso. E pense, gente, a médio e longo prazo. Para com essa mente imediatista. Uma das grandes mentalidades de pobre é aquela coisa do imediato. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, quando a coisa acontecer, aí eu vou investir. Por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, isso aqui, existe todo um investimento para a gente estar aqui. Aí você fala, Léo, e como é que é? Isso aí, você faz, aí no outro dia o dinheiro começa a pingar na sua conta? Não, não é assim. A gente vem, a gente lança semente, a gente planta, a gente... né? Por quê? Porque a gente sabe que se a gente continuar aqui contribuindo, ajudando pessoas, transformando a vida de pessoas, gente, a vida é assim. Quem ajuda pessoas, quem entrega o extraordinário, amigo, pessoas extraordinárias atraem pessoas extraordinárias. Pessoas doadoras atraem pessoas doadoras. E pessoas medíocres, com muita dureza eu falo isso por você, atraem pessoas medíocres. Então, se você quer ser desse grupo extraordinário, seja essa pessoa extraordinária. Léo, eu quero um casamento, sonho com um marido, né? Eu gosto muito de falar disso, que eu dou muito conselho para a amiga que está solteira. Às vezes a amiga fala, Léo, eu quero um marido assim, eu quero um marido assado, cara, quero bonito, trabalhador. Eu olho e falo, querida, pega essa lista que você fez aí e olha para você. Você é isso? Aí a pessoa, não, é... Mais ou menos. Então, querido, se torne essa lista, porque quando você se torna, você vai atrair justamente um marido dessa forma. Então, assim, aprende isso. Quer viver uma vida épica, quer viver uma vida extraordinária, seja essa pessoa. E nós já falamos de mentalidade, já falamos de inteligência financeira, já falamos sobre parar de cavar, já falamos sobre buscar renda extras, principalmente para a pessoa que hoje está endividado e precisa ganhar mais. E até outras pessoas também. Sim, amiga, todo mundo tem que fazer. Você quer investir mais, gente? Faz renda extra. Para com essa mentalidade. Eu já sou funcionário público. E daí que você é funcionário público, vai buscar crescer, vai buscar prosperar, vai fazer sua segurança financeira lá. Ótimo. Olha, e nesses 15 minutos que restam do nosso podcast, mais ou menos isso pra gente finalizar, o que você entende que, Aline, se a pessoa pegar só esses últimos 15 minutos e ela ouvir essa parte aqui, vai fechar com chave de ouro, ela vai conseguir entender, vai conseguir promover essa mudança que ela precisa para ser uma pessoa inteligente financeiramente. O que você acha que é mais importante falar agora pro pessoal? Então, amiga, assim, né, é muita coisa, mas se a gente for resumir aí, gente, naquilo que é mais importante. Então, primeiramente, querido, entenda que dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Entenda que dinheiro tem a ver com crenças, comportamento e emoção. E se você não entender isso, você pode ganhar o dinheiro que for, você não vai conseguir prosperar e crescer na sua vida. Segundo passo, querido, saiba exatamente o seu estado atual hoje. Gente, a grande maioria das pessoas que me procuram, quando a gente começa a conversar e eu procuro entender, a pessoa, eu estou devendo, quanto que você deve? Qual que é o seu custo de vida? Quanto que você gasta hoje por mês para manter sua casa, para manter sua família? As pessoas não sabem. Então, assim, amiga, se você hoje quer, né, de verdade crescer, mudar sua vida financeira, no mínimo você tem que saber seu estado atual. Vocês lembram aquela história do GPS, né, que já está até manjada hoje? Se eu quero ir para minha casa e eu estou aqui onde eu estou, eu preciso colocar onde eu estou. Olha, eu estou em tal lugar, eu estou aqui no estúdio e eu preciso ir para minha casa. Então muitas pessoas às vezes traçam um destino, tem uma meta, não, eu quero crescer, eu quero prosperar, mas se você pergunta para ela, onde você está? Ela não sabe. A pessoa não sabe. Então você precisa saber, você precisa ter um diagnóstico, uma clareza de onde você está financeiramente. E quando você souber onde você está, você vai ter clareza para tomar decisão. Hoje, quando eu vinha para cá, um aluno de mentoria em grupo, ele me mandou uma mensagem falando, olha, eu tô muito feliz com isso que está acontecendo e eu preciso tomar algumas decisões. Eu falei, amigo, vamos sentar para a gente conversar. Por quê? Porque a tomada de decisão, ela tem que ser baseada no meu estado atual.
Então, às vezes, a gente sai tomando decisão, amiga, tomando decisão. Eu vou pagar isso aqui, vou deixar de pagar aquilo aqui, vou pegar um empréstimo. Querido, você não sabe nem seu estado atual. Você não sabe nem para quem que você está devendo. Você não sabe quanto que você paga de água, você sabe quanto paga de luz, você sai gastando, você não sabe para onde que o dinheiro está indo. Eu não estou endividado. Ótimo, às vezes você que está fazendo muito dinheiro. Gente, eu pego cliente todo dia que às vezes faz muito dinheiro. Sim. Sabe, eu tenho cliente fora do país, gente, que mora na Europa, às vezes 4, 5, 10. Eu estou começando um processo com uma cliente que tem 23 anos de Europa. 23 anos que mora na Europa. Mulher extraordinária e tudo, mas o que acontece? Às vezes uma tomada de decisão, né, de ter essa clareza. Quando você faz, mapeia, você vê, amiga, você está muito bem. É só estruturar. E às vezes a pessoa, por não ter esse conhecimento de estado atual, ela acaba sendo bloqueada, ela acaba sendo impedida de crescer. Então, amiga, esse, né, é algum dos passos. E outro ponto importante, eu já sei onde eu estou, já sei meu estado atual. Qual que é o segundo passo? Trace para onde você quer chegar. Então, eu já sei onde eu estou financeiramente e agora eu quero chegar. Como que eu vou fazer? Não sei. Isso vai depender de cada pessoa. E aí, gente, então qual que é o próximo passo? Busque ajuda. Comece a alimentar a sua mente. Eu tenho condição de fazer uma mentoria. Busque uma mentoria. Eu tenho condição de fazer em grupo. Faz em grupo. Eu tenho condição de fazer individual. Faça individual. Eu não tenho condição de fazer mentoria em grupo nem individual. Querido, começa a ler sobre o assunto. Começa a buscar entender sobre mentalidade financeira. Hoje tem tanto livro bom, né, amiga, que a gente pode indicar. Indicar. Nós vamos, no final, até indicar. Eu já vou deixar anotado aqui, vou falar os nomes dos livros. Porque, gente, livro no Brasil é muito barato. Sim. Para quem não sabe, é muito barato. Uhum. Mas o leitor que quer ler, esse é escasso. Esse tá difícil encontrar. Então, o livro é uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta, condensada, né? Que pegou ali alguém que colocou as ideias no papel, ideias muitas vezes testadas, aprovadas, validadas, e tá ali disponível para você, às vezes, por R$30. Sim. Por R$20. Se você pegar a promoção, tem hora que tem livro até de R$10. Você vai ser mentorado pelo autor do livro aí na hora que você tá lendo, né, amiga? Exatamente. Pode falar aí, Léo, já vou abrir o nome dos livros pra gente dar a dica pro pessoal. Então, pessoal, continuando. Então, assim, vai ler, cara, vai alimentar a sua mente. Mas isso aqui não vai resolver minhas dívidas. Não, querido, não vai resolver as dívidas, vai resolver você. Acredite você ou não, se você está vivendo qualquer situação financeira hoje na sua vida, não está ligado a quanto você ganha, quanto você gasta, não está ligado à sua empresa. Hoje mesmo, eu e a Aline, a gente estava conversando isso. Quantos empresários hoje estão querendo aumentar o faturamento da empresa, estão querendo que a empresa cresça e muitas vezes ela nunca pensou, às vezes, dar um treinamento de finanças, não somente para si, mas para a empresa. Você concorda comigo, gente? Se um funcionário hoje está numa empresa trabalhando e ele está com a vida financeira dele destruída, está endividado, está com problemas financeiros, esse funcionário trazer resultado para a empresa quando ele não consegue trazer para si é muito desafiador? Então você também que está me ouvindo aí, que às vezes é empresário, que tem uma empresa e nunca pensou em dar um treinamento de finanças para os seus funcionários, querido, você está perdendo, você está deixando dinheiro na mesa. Porque um funcionário, quando ele está com a vida financeira boa, ele produz mais, existe menos né, demissões. Por quê? Porque às vezes a pessoa pede demissão na empresa. Por que ela pede demissão? Porque ela está endividada, ela fala, vou pegar meu acerto para poder resolver isso, para resolver aquilo. Então, se hoje você está nessa situação, busque ajuda, busque pessoas que vão te acompanhar, busque pessoas que vão te auxiliar, que vão te levar para o próximo nível. Então, assim, não perca essa oportunidade. Tem condição de fazer uma mentoria? Faça. Tem condição de fazer um individual? Faça. Tem condição de... eu tenho condição de comprar um livro. Não, nem um livro eu tenho condição, querido. Então, tem algo de errado com você. Bom, eu vou falar aqui os nomes dos livros que eu já li e que fizeram diferença para minha vida. Então, primeiro, e aí você vai dizer se você concorda ou não. Sim. Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Maravilhoso, extraordinário. Extraordinário. Para mudar a mentalidade, fala justamente sobre essa mudança de mentalidade. E esse livro, Quem Pensa Enriquece, uma dica para quem está sem dinheiro para comprar o livro, ele está disponível em audiobook. Sim. Então, você consegue dirigir ou às vezes ir para o trabalho, tá no ônibus, pôr ali o fonezinho e ir escutando o livro. Importante que faça várias vezes, viu, gente? Porque senão você não absorve também o conteúdo da forma que deveria. Então esse livro, Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, é maravilhoso. Outro livro que eu já li, que você às vezes vai ficar assustado com o nome também do Napoleão Hill, mas que é excelente, é Mais Esperto que o Diabo. É um livro ótimo. Não se assuste com o nome do livro, mas ele é um livro extraordinário. Mais Esperto que o Diabo, também, do Napoleão Hill. Outro livro que eu acho fantástico, já li, vamos ver se o Léo concorda, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Maravilhoso também.
fala até sobre essa questão de que o dinheiro tem que ter filhotes, né? Sim. E aí, gente, para que o seu dinheiro venha render, você precisa deixar ele ter filhotes. Esse livro fala de uma forma figurada, assim, Sim. é que você precisa guardar, porque guardando você vai ter sempre ele vai sempre multiplicar. E eu tenho uma tia que sempre ganhou pouco financeiramente, mas é uma das mulheres mais prósperas que eu conheço, ganhando, às vezes, talvez salário mínimo. E ela muito próspera com, não sei quanto ela ganha, mas uma renda baixa comparado aos padrões. Aos padrões, principalmente, né, a forma que ela veio aí na vida. E ela sempre foi muito próspera. E ela sempre disse isso pra gente, que o dinheiro você precisa deixar um pouquinho para criar filhote. Verdade. Então você não pode gastar tudo que você ganha, mas você tem que deixar uma reserva ali, que é aquilo que vai te enriquecer. Então esse livro também fala sobre isso. Outro livro excelente, e aí também mostra que de onde você veio não tem nada a ver aonde você vai conseguir chegar, é Pai Rico, Pai Pobre. Sim, é um best-seller, né, amiga? É um livro muito conhecido e que traz muito gancho aí também para você aprender, entender um pouco mais sobre mentalidade, né, entender que é possível transformar a sua vida, uma baita de uma indicação também. Uma baita de uma indicação. Outro livro extraordinário, que o Léo já falou, é Os Segredos da Mente Milionária. Então... Sim, O Segredo da Mente Milionária, gente, é um livro para verdadeiramente aí desbloquear sua mente, um livro que está há anos no mercado. Muita gente fala desse livro, muita gente comenta, mas muitas vezes, às vezes você até já leu, mas leu uma vez só, não leu com essa mentalidade. Se você já leu, releia. Se não leu, vai ler, meu amigo. Vai aprender, vai entender como que você pode mudar a sua mente. Lembrando, gente, que mudar a mente não é simplesmente pensamento positivo. Mudar a mente é algo muito maior do que isso. O outro livro que está aqui, inclusive eu até olhei aqui quanto que está custando esses livros, mas é o livro do Flávio Augusto, que chama Ponto de Inflexão. Sim, do Flávio. O Flávio, nossa, queria conhecê-lo assim pessoalmente, que eu tenho uma admiração muito grande pela história dele, sei que o Léo também. Sim, então, cara que começou no Rio de Janeiro, pobre, né, pegava ônibus lotado, e hoje é um bilionário do dono, Brasil, né, de uma das maiores escolas de inglês do Brasil, já foi dono de time de futebol, o cara é referência hoje aí com o trabalho dele. Então, Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo, do Flávio Augusto, muito importante, aí falando também sobre como que as decisões têm um peso na nossa vida. Léo, tem algum outro que você gostaria de comentar aqui que eu não citei? Amiga, eu poderia citar mais alguns livros, mas eu acho que esses que você passou, principalmente para quem está iniciando, né? Tem outros aí de psicologia financeira, tem uns mais rápido e devagar, porém são livros mais aprofundados para quem já tem um certo conhecimento, mas esse que você passou é um livro de fácil entendimento e que eu tenho certeza que se você absorver o conteúdo desses livros já vai trazer muita coisa para sua vida. E para, acho que fechar aí, amiga, um dos livros, Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma parte lá muito interessante que fala sobre uma mina, né, que o rapaz ele vai na mina e chega lá, tá o mineiro lá tirando ouro e o cara pergunta para ele: amigo, como que você sabe onde tem o ouro? E ele olha para ele e fala: meu querido, né? O ouro está em todos os lugares. Você que não tem o olho treinado para enxergar. Então, esses livros que você vai ler, gente, o objetivo deles não é só simplesmente te ensinar a sair das dívidas, fazer isso, que às vezes não é nem a proposta do livro, mas ele vai passar para você uma mentalidade de que o ouro, as oportunidades, elas estão em todos os lugares. Mas é você que muitas vezes, né, não está treinado para enxergar. E se as grandes oportunidades estão em todos os lugares, uma estratégia também muito poderosa para você que quer mudar a sua vida financeira. Gente, começa a se conectar com pessoas que queiram crescer. Não estou nem falando que é rico, mas começa a conectar com pessoas que têm a mente de mudança, de transformação. Porque tem pessoa também que está vivendo uma situação financeira difícil, mas vive no meio de pessoas, gente, que vive falando: tô nem aí para dinheiro, não, o dinheiro foi feito para gastar. Então assim, querido, se você quer crescer, você precisa estar, né? A gente fala muito isso aqui no podcast, nos lugares certos, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. E muitas vezes na maioria das vezes, estar no lugar certo é justamente sair dos lugares errados. Estar com as pessoas certas implica diretamente e sair do meio das pessoas erradas.
Então eu não sei com quem você tem andado, eu não sei com quem você tem convivido, mas se hoje você está convivendo maior parte do seu tempo com pessoas que só sabem reclamar da vida, que só sabem murmurar, que só sabem criticar tudo e todo mundo, que você é balela, que isso não vai ajudar nada, que isso aí que o povo só quer ganhar dinheiro na cabeça de trouxa, querido, esse tipo de pensamento não vai te levar para lugar nenhum. Então, foque em fazer da sua vida, sabe, uma vida verdadeiramente de progresso, que você cresça, não precisa crescer rápido demais, mas que você cresça dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Ótimo. Bom, gente, e com essa última pérola do dia, nós vamos finalizar agora o nosso podcast. Mas eu queria pedir muito para vocês para nos presentearem. Com o quê? Aline, você quer comprar um curso de vocês, uma mentoria com vocês? Não. Na verdade, o presente que você vai dar para nós é muito simples. É curtir esse vídeo, fazer um comentário e enviar para alguém que precisa desse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que muitas chaves caíram para você e outras pessoas podem ser abençoadas também com esse conteúdo e ter uma vida aí mudada, uma vida financeira e uma vida por completo mudada. Então, meu presente que eu vou pedir para vocês é curtir, comentar, compartilhar com alguém que você conhece. E se você não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. E no comentário você pode deixar um tema que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Vai ser um prazer atender vocês que nos seguem por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Desbloqueie Sua Mente. Beijão, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.